Bom dia, Pedro. A gente vai fazer assim, ó. Imagina o seguinte, ó. Você tem aqui um plano, certo? E aí, de repente, você tem uma descida, tá? E aqui um outro plano, tá? Então, a gente vai falar aqui hoje sobre o sistema conservativo, né? Sistema conservativo. Bom, então, imagina aqui que você tenha você está enxergando bem, né? Sim, Tá bom. Imagine aqui que você tenha um carrinho aqui, certo? Aí, o que que acontece? Nossa, esse ficou ruim, hein? Peraí. Aí, ficou pior ainda, mas tá bom, você entendeu. Aí, o que que acontece? Aqui você tem uma velocidade, certo? Ok? Aí, o que que vai acontecer aqui agora? Primeira coisa que a gente tem que fazer é estabelecer um referencial. Então, por exemplo, eu vou estabelecer como referencial esse ponto aqui, ó, tá? Esse ponto aqui, que é a altura do plano final aqui, tá? Então, esse ponto aqui eu vou chamar de y igual a zero, tá? Y igual a zero. E aí, o que que a gente vai fazer aqui agora? Nós vamos fazer o seguinte: você vai ter aqui um referencial que, por exemplo, o seu y cresce sempre para cima aqui, tá? Correto? Então, nesse ponto aqui, ó, eu tenho uma altura h, tá? Vamos supor que essa altura h aqui eu tenha 3 metros, tá? Portanto, quando ele chegar aqui embaixo, tá vendo? Qual que vai ser a altura h? 0 metros, certo? Beleza? Então, o que que vai acontecer aqui agora? Primeira coisa que a gente tem que identificar no sistema conservativo e na conservação de energia é a gravidade. Então, imagine que aqui nós vamos considerar que a gravidade G, né, o vetor G, tem um módulo de 10 metros por segundo ao quadrado. Né? Podemos utilizar dessa forma para poder facilitar os cálculos. Né? Então, o que que é o exemplo que eu estou dando aqui? Ó? Então, eu tenho um carrinho que tem uma velocidade V. Vamos imaginar que essa velocidade inicial, V, ó, tá? Essa velocidade inicial, V, V0, tá? Seja de, por exemplo, 2 metros por segundo. Certo? Beleza? E o que acontece? Eu não tenho o tamanho disso aqui, tá? Eu não tenho a inclinação disso daqui, não quero saber também, tá bom? A única coisa que eu falo para você é o seguinte: o sistema é conservativo. E aí, eu quero saber qual é a velocidade do carrinho aqui, ó. Tá? Qual que vai ser a velocidade do carrinho aqui, que eu vou chamar de V final, por exemplo, vai continuar para frente aqui, tá? Mas vai ser maior, certo? Vai ser maior aqui, ó. Tá? Então eu vou chamar isso de V final. Então eu quero saber qual que é essa V final, tá bom, Carol? Com exemplo, acho que vai ficar mais fácil. Tá? O que que acontece? Se eu falo que o sistema é conservativo aqui, pessoal, o que que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que se aqui eu tinha uma energia mecânica, que eu vou chamar de energia mecânica inicial zero, aqui eu vou ter uma energia mecânica, que eu vou chamar de energia mecânica 1. Se o sistema é conservativo, SC, então eu posso dizer com certeza que a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final, 1. O F aqui, vamos chamar de F. Certo? Beleza? Tá acompanhando? sim. Bom, então, o que que acontece? O que que eu quero dizer com o sistema conservativo? Não existem forças que fazem com que o carrinho perca energia mecânica, tá? Porque o carrinho ele pode ter uma energia, ele pode, a gente viu, vocês viram lá nos vídeos, eu espero que vocês tenham visto, né? Que a energia no universo ela é constante, ela só se transforma, né? O que acontece é que quando você tem um carrinho que desce uma rampa dessa e você tem atrito nas rodinhas, atrito no solo e assim por diante, o que acontece é que você vai esquentar essas engrenagens, você pode fazer barulho, né? Isso tudo é uma forma de você perder energia mecânica para outras formas de energia, sonora, térmica, tá? Mas se a gente considera que essa perda ela é muito pequena, né? A gente pode considerar então que o sistema é conservativo, ou seja, ele vai se conservar, né? Toda energia mecânica. E o que é a energia mecânica, vocês lembram? A energia mecânica, ela vai ser a soma de uma energia cinética, que é de movimento, né? Com uma energia potencial. Essa energia potencial pode ter dois tipos. Quais são os tipos de energia potencial que nós temos? A energia gravitacional, devido à altura, né? E a energia elástica, potencial elástico, devido a uma mola comprimida, por exemplo, ou estendida. Né? Nesse caso aqui, a gente não está vendo mola, então a gente só tem energia potencial gravitacional, certo? Aí, se então eu tenho um carrinho que tem 2 metros por segundo aqui em cima, eu tenho uma altura de 3 metros,
e eu quero simplesmente saber, com essa situação, qual é a velocidade dele ao descer essa rampa, né? Sem saber a inclinação da rampa, sem saber o comprimento da rampa e tal, eu ainda consigo saber qual é essa velocidade com a informação de que o sistema é conservativo. Entendeu? Então, se o sistema é conservativo, a gente vai dizer que a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. Tá certo? É isso. Essa é a grande questão da gente conservar a energia. Beleza? Bom, e aí? E aí agora a gente vai resolver isso. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, se a energia mecânica é a soma da energia potencial com a energia cinética, né? Não é isso que a gente está vendo aqui? Então eu vou calcular primeiro quem é a energia mecânica inicial. Qual que é a energia cinética? mv ao quadrado sobre 2, certo? Essa é a energia cinética de movimento, tá? E aí, qual que é a energia potencial? mgh, não é isso? Bom, então essa é a energia mecânica inicial. Só que essa velocidade aqui é a velocidade inicial, V0, tá? E aí é o seguinte, Rafael, você falou tal, mas eu não tenho a massa. Calma, né? Primeiro, antes de você ir para os problemas, você precisa de saber igualar as equações, porque às vezes uma informação que não está sendo dada, ela pode ser cancelada na equação. Quer ver? Vamos ver o que vai acontecer. Ó. Então essa aqui é a energia mecânica inicial. E qual que é a energia mecânica final? A MF. É a mesma coisa, é a massa vezes a velocidade final agora ao quadrado, é essa velocidade que eu quero encontrar, tá? É isso que eu estou perguntando aqui, qual que é a velocidade dele aqui embaixo, dividido por 2, tá? Mais mgh. Mas qual que é a altura nesse referencial que eu adotei aqui, ó? É zero, tá vendo? Ele está aqui na altura zero, ó. Então eu posso falar que a energia potencial dele final é zero. Então, quando eu igualo, como eu sei que é um sistema conservativo, ó, né? Sistema conservativo, tá? Eu igualo a energia mecânica inicial com a energia mecânica final, eu vou fazer o quê? Eu vou igualar essas equações aqui, ó, tá? Eu vou pegar essas equações aqui e vou igualar aqui. Então, vamos lá. Qual que é a energia mecânica inicial? Massa vezes velocidade inicial ao quadrado, dividido por 2, mais qual que é a energia mecânica, a energia potencial? mgh, igual no final, eu não tenho mais energia potencial porque eu não tenho altura. Então, eu vou ter só o que aqui? mvf ao quadrado sobre 2. Olha, Rafael, você não tinha dado a massa, mas o que vai acontecer aqui? Ó? Eu vou na regra do puff-puff. Puff, puff, puff. Cortei a massa. Tá vendo? Porque está multiplicando todo mundo. Então, eu vou chegar à seguinte conclusão. Olha, V0 ao quadrado sobre 2 igual a... Aliás, deixa eu... Antes do igual aqui, ó, mais GH igual a VF ao quadrado sobre 2. Aí agora eu substituo e vou achar o VF. Olha que beleza. Vou passar esse 2 para cá multiplicando, certo? E vai ficar assim, ó, VF igual a V0 ao quadrado. Quem que é V0 ao quadrado? V0 ao quadrado é 2, ó. Tá vendo? Aqui, ó, V0 ao quadrado, V0 é 2, então é 2 ao quadrado. Então vai ficar o que aqui? 2 ao quadrado, só que como aqui estava dividido por 2, eu vou passar multiplicando. Então aqui estava dividido por 2 vezes 2, fica só esse V0 ao quadrado, que é 2 ao quadrado. Mais 2, que passou multiplicando, o quê? G, que é 10, tá vendo? H, que é quanto? 3 vezes 3, certo? Porque aqui, ó, passei o 2 para cá, o G é 10, então é 2 vezes 10 vezes 3, que é a altura H aqui, ó, certo? A altura H aqui. Então, só que aqui estava VF ao quadrado, então eu vou colocar toda essa turma aqui, o quê? Em raiz. Certo? Ali no... Aquele 2 vezes 10 ali, o primeiro 2 é de onde? É aqui, ó. Aqui, ó, esse 2 aqui, ó. Tá vendo? Tranquilo. Esse 2 que passou multiplicando aqui, ó, V0 ao quadrado sobre 2, fica só V0 ao quadrado. E esse 2 que passou multiplicando aqui, vai ficar 2GH. 2GH. Certo, Pedro? Tranquilo, obrigado. Beleza? E eu tirei raiz de tudo, porque esse VF ao quadrado estava ao quadrado aqui, né? Beleza? Tranquilo? Beleza. Então vai ficar aqui vai ficar assim, ó. 2 vezes 10, 20. 20 vezes 3, deu quanto? 60. 60 mais 2 ao quadrado, o que é 2 ao quadrado? É 4, 64. Então isso aqui vai ficar o quê? Raiz de 64, que nada mais é do que 8 metros por segundo. Entenderam? Ficou no cantinho aí, vocês estão enxergando? Então, o que aconteceu? Sem saber a altura, sem saber a massa, simplesmente com a informação que o sistema é conservativo, o que a gente chegou à conclusão?
que um carrinho que estava lá com a velocidade de 2 metros por segundo, quando ele desce, ele tem a transformação de parte da sua energia potencial, aliás, de toda a sua energia potencial em energia cinética, mas a energia mecânica se conserva. Então a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final, que é isso que a gente fez aqui, o que significou que eu acresci aqui a energia cinética da energia potencial que eu tinha aqui em cima. Por isso, para isso acontecer, a minha velocidade aumentou para 8 metros por segundo, certo? Então é isso que aconteceu. A gente teve o que aqui, ó, vou apagar aqui para vocês poderem entender. A gente teve que essa velocidade final, o módulo dela foi de 8 metros por segundo. É isso que a gente encontrou, tá? Então aqui, a minha energia mecânica final, ela foi igual à energia mecânica inicial. Entenderam? Entendeu, Carol? Entendi agora. Entendeu? Então, assim, toda vez que o sistema for conservativo, você pega 2 pontos no sistema. Então, por exemplo, ponto zero e ponto final, certo? Ponto inicial e ponto final. E aí, iguala as suas energias mecânicas. Rafael, por exemplo, se eu tivesse aqui uma molinha segurando esse cara que estava comprimida de um X aqui, aí qual que seria essa energia mecânica aqui inicial? Aí a energia mecânica inicial seria a cinética, certo? Mais a potencial gravitacional, mais o que? A potencial elástica. Kx ao quadrado sobre 2, entendeu? Então você tem que olhar todas as energias envolvidas. Aí eu rompo aqui essa molinha que estava comprimida. Aí essa molinha que estava comprimida, né? Ela, na hora que ela ejeta lá ela empurra o carrinho para frente, ela ejeta o carrinho, né? Ela contribui para o aumento da velocidade também, assim como a energia potencial gravitacional, certo? Então, se aqui embaixo não tem nenhuma molinha para amortecer e eu não tenho mais altura, toda a minha energia mecânica aqui vai ser simplesmente movimento cinético. Então, essa potencial gravitacional e essa potencial elástica, elas são incorporadas na energia cinética, aumentando quem? A velocidade final, certo? Mas nesse caso aqui a gente não tinha molinha, eu só estou falando caso tivesse, tá bom? Alguma dúvida? Era isso, Carol, que você estava com dúvida? Como igualar as energias potenciais, mecânica, conservativa, é isso? Sim. Alguém mais tem alguma dúvida, pessoal? Deixa eu ver aqui quem que chegou depois da Carol ter lembrado a turma no grupo do WhatsApp aí que tinha aula agora, né? Pelo menos vocês chegaram, isso que é importante. Vamos lá. Tá a Carol, Ana Vitória. Oi, Ana Vitória, tudo bem? André, Pedro e a Vitória. Muito bem, bacana. Pessoal, mais alguma dúvida? Vamos lá. Pedro, Vitória, Ana Clara. Ana Clara não, Ana Carolina, que é a Carol. Tranquilo por enquanto pro Pedro. Pessoal, é o seguinte, há 15 dias atrás nós tivemos 2 feriados na semana e eu acabei, eu estou organizando uma jornada científica no campus, eu acabei não me lembrando que na segunda, há 15 dias atrás era feriado, né, e aí eu tinha marcado uma aula, a gente acabou cancelando. E na sexta também era um feriado. Então acabou que há 15 dias atrás eu não tive um encontro síncrono, mas na semana passada eu postei material para vocês, tá? De conservação de energia, que é basicamente também isso aqui que a gente acabou tratando aqui nesse exemplo. E hoje ainda eu vou postar mais atividades, tá? E aí daí eu já devo marcar as atividades avaliativas. Então fiquem atentos que além das atividades que eu vou postar essa semana, eu também vou postar mais materiais, porque os materiais que estão postados na sala são relativos a 15 dias atrás, tá? Então eu vou postar agora o dessa semana e mais as atividades avaliativas, ok? E outra coisa, eu recomendo fortemente que vocês assistam os vídeos, eu estou vendo que tem vídeo que não teve nenhuma visualização ainda, por exemplo, mas assim, como agora a gente vai ter as avaliações, é importante vocês não deixarem acumular para que a gente possa, para vocês não ficarem sobrecarregados na hora que eu postar as atividades, tá? Então vamos ficar esperto lá e assistir os vídeos e fazer as atividades. Bom, alguém mais tem alguma dúvida? Carol, Ana Vitória, André, Pedro e Vitória. Deixa eu ver o chat aqui. Nenhuma. Tá bom. Então é o seguinte, na ausência de dúvidas, eu vou terminar a aula então e vou colocar essa dúvida aqui. Estou aqui à disposição de vocês, tá? Mas se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, está tudo certo. A gente termina a aula por agora, eu já posto lá
essa dúvida, tá? E lembrando, né, pessoal, que os momentos síncronos nossos são sempre para a gente poder tirar as dúvidas, né? As aulas são gravadas. Bom, a Carol deu um pedido aí para revisar o trabalho da força elástica. Beleza, então vamos lá, então, Carol. Aproveitar aí e dar o bom dia para o Samuel. E mais quem que entrou agora? Parece que tinha mais alguém que entrou. André? Isso. Bom, então vamos lá. Trabalho da força elástica. Ok, vamos puxar aqui para o lado. Seguinte. Ó, então a gente vai falar de trabalho da força elástica. Certo? Bom, o que que acontece? Acontece o seguinte, quando você tem lá uma molinha, certo? Uma molinha, ela possui lá um comprimento natural. Ela não está nem comprimida e nem estendida, tá? Aí, o que que vai acontecer? Imagina que eu pego uma caixinha de massa M e eu vou comprimir essa molinha. Ela vai ficar comprimidinha aqui, ó, certo? Beleza? É isso que está acontecendo aqui. O que que a gente pode observar? A gente pode observar que a minha molinha tinha um comprimento x0 inicial, tá bom? Beleza? A gente pode pensar que esse x0, né, é a distância aqui da onde a molinha está apoiada até a sua extremidade, né? Acho que eu passei um pouquinho aqui. Aí, pronto. Beleza? E aí, o que que acontece? Então, isso aqui é o x0, tá? E aí, quando eu comprimir a sua molinha, né, eu tenho agora uma nova posição, que eu vou chamar de x, certo? E aí, eu posso imaginar que eu tive uma compressão ΔX que foi igual a x0 menos x. O que está acontecendo aí? Bom, a gente pode falar o seguinte, se esse x0 a gente coloca um referencial igual a 0 metros, mudança de referencial, tá? Eu posso dizer que eu tive um menos x aqui, certo? Posso imaginar aqui um vetorzinho, né? Menos x, certo? Que foi o deslocamento da minha molinha, né, da sua posição inicial para a sua posição final comprimida, fazendo com que essa caixinha aqui, que tem lá uma massa M, por exemplo, fique agora sob a ação de uma energia potencial elástica, certo? Isso aí você pode fazer um experimento na sua casa muito simples, né? Pega uma molinha e coloca uma bolinha assim nela. E aí você comprime a molinha e você vai ver o que, que vai acontecer. Você, quando soltar o sistema, a molinha vai ejetar a bolinha, certo? O que ejeta é justamente essa questão da sua molinha estar comprimida. E a ejeção nada mais é do que o trabalho, né? O trabalho da força elástica, tá? Então, o que, que a gente vai falar aqui agora? A gente pode falar o seguinte, que nessa massinha, quando eu estou nessa posição de, imagina que você está segurando a sua massinha ali, certo? Peraí. Aqui, assim vai ficar melhor. Então eu tenho aqui uma força elástica, tá? Que está empurrando a minha massinha para frente, só que segurando com a mão, por isso que ela ainda está ali. Na hora que eu soltar com a mão, a massinha vai voar, certo? Então, o que, que vai acontecer aqui agora? Essa força elástica, né, ela é dada de que forma? Menos Kx. Quando eu coloco em termos vetoriais, tem esse menos por quê? Olha, se o deslocamento da molinha é para trás, a força elástica é para frente. Se eu puxasse essa molinha para frente, ela ia tender a me retornar para a posição de equilíbrio, certo? Bom, então eu posso falar que a força elástica é menos Kx, tá? Durante todo o processo, né, que a gente vai ter da sua molinha ejetar essa partícula, a partícula, no caso que é a massinha, vai estar em contato com a molinha até o comprimento natural da sua molinha, certo? Até essa posição x0 aqui. A partir dessa posição x0, a massa sai do contato com a molinha e continua sozinha a sua viagem. Então a gente pode dizer que a força elástica ela atua sobre a sua massa ao longo de todo o seu deslocamento, desde essa posição que ele estava comprimido x, até a posição em que a sua molinha não tem nenhum tipo de deformação.
Acontece que a força ela é proporcional à deformação. Então, à medida que ela vai ficando menos deformada, certo? A sua força vai diminuindo. Só que então eu tenho uma força que depende da posição da sua massa, certo? Então eu não posso simplesmente falar que o trabalho é igual a força vezes o deslocamento. Nesse caso, não posso fazer dessa forma. Por quê? Porque a força elástica, ela é o quê? Variável. Variável, certo? Então, isso aqui não funciona para a força variável. Então, como é que eu faço? Eu faço o seguinte: eu desenho aqui um gráfico, tá? Esse gráfico aqui é o quê? Bom, eu posso dizer que a força elástica, em termos de módulo, tá? Vamos falar só de módulo aqui agora, porque é o que interessa para a gente, para quando a gente quer saber a intensidade do trabalho. Ela pode ser dada por Kx. Então, qual que é o gráfico dessa função aqui, FL igual a Kx? Se eu escrever força elástica, se eu escrever aqui força elástica em função de x, o que é x? É esse deslocamento aqui, ó, certo? Qual que vai ser o meu gráfico, f igual a kx? Qual que é o gráfico de uma função do tipo y igual a ax? Qual que é, pessoal? Alguém fala aí para mim. É uma parábola? É uma circunferência? É uma reta? O que que é? Tem alguém ouvindo aí? Vamos lá. Sim, sim. É o quê? O que que é? Y igual a ax. Vocês já viram função, né? Função do primeiro, segundo grau, né? Tem aqueles tipos de funções lá. Y igual a x mais b. Isso aqui dá um gráfico. Y igual a x ao quadrado mais bx mais c. Isso dá um outro gráfico, não é isso? O gráfico dessa daqui é o quê? É uma reta. É uma reta, tá vendo? Não precisa ter medo. Muito bem. Então é uma reta. Só que com b igual a zero, tá vendo? X é o quê? É uma reta. B igual a zero significa que o ponto onde que a minha reta sai do eixo Y é no zero, é aqui, ó, certo? Então, o gráfico da função da força elástica em função do X é uma reta, assim, crescente, nesse caso aqui, tá? Porque a gente está trabalhando só com módulo. Aí, o que acontece? Essa força elástica, ela é o quê? Ela é máxima aqui quando você tem esse X máximo de deformação, tá certo? Então, se eu tenho esse X máximo de deformação, a minha força elástica é máxima. Vamos puxar isso aqui para cima. Aqui é a força elástica. Pronto. Então, nesse ponto aqui, é essa força inicial elástica máxima, que é quando eu tinha aquele X máximo lá, certo? Esse X, vou chamar ele de X' aqui, só para não confundir com o eixo aqui, ó, tá? X'. Então, eu tinha essa força elástica linha aqui, que era a máxima, tá? E à medida que eu ia diminuindo a minha deformação, que a gente está trabalhando com essa deformação, à medida que a deformação vai diminuindo, né? Ou seja, que eu estou andando nesse sentido aqui, ó, tá? Eu comecei aqui e agora eu estou baixando aqui. A força elástica vai diminuindo. Só que aí eu falei para vocês o seguinte, que qualquer força, né, em função de qualquer deslocamento, né? Se eu tenho, por exemplo, aqui um gráfico dessa força, não importa o tipo do gráfico, o trabalho vai ser sempre o quê? A área abaixo desse gráfico aqui. Então, a área vai ser igual ao trabalho, certo? Isso aí a gente já falou lá atrás, nos vídeos anteriores, né? Então, eu posso falar que o trabalho da minha força elástica vai ser quem? Essa área aqui, ó. Né? Isso aqui não é um triângulo? Essa altura aqui não é essa força elástica, que é essa força elástica linha, que é Kx, e pronto, certo? Kx linha, aliás, que é esse linha aqui é dessa deformação, né? Então, qual que é essa área do triângulo? Qual que é a área do triângulo, pessoal? Alguém fala para mim. Qual que é a área do triângulo? Ninguém sabe a área do triângulo? Base vezes a altura dividido por 2. Ah, muito bem. Vocês estão muito envergonhados. Estão com saudade de mim? O que que é? Não estão com saudade de mim, isso eu sei. Então, a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2, não é isso? Qual que é a base? Não é x'? Certo? Não é x'? E a altura? É kx, não é? Então, eu posso falar que o trabalho da força elástica, que é a área desse triângulo aqui, ó, tá vendo? A área desse triângulo aqui, tá? Esse triângulozinho aqui. A força elástica, o trabalho dela vai ser o quê? Vai ser... Qual que é a base? X'. Qual que é a altura? Kx' vezes Kx' dividido por 2, não é isso? Então, se eu organizar isso aqui bonitinho, fica assim, o trabalho da força elástica igual a
kx' ao quadrado dividido por 2. Olha, então o que a gente quer dizer aqui? Que, como a força elástica é uma força variável, o trabalho dela eu não posso calcular simplesmente por força vezes deslocamento, senão seria só kx vezes x, ou seja, kx ao quadrado, certo? Isso está errado, né, porque uma força elástica é variável. Então eu tenho que primeiro desenhar o gráfico da força elástica em função do deslocamento. Ó, o deslocamento vai diminuindo no tempo, tá vendo? À medida que o tempo vai diminuindo, a distância que eu estava da minha posição inicial da minha molinha vai diminuindo, né? À medida que ela vai injetando. Então, o trabalho é força vezes deslocamento, mas é de uma força variável. Para uma força variável, o trabalho da força elástica eu tenho que calcular através da área, a área abaixo do gráfico. Então, o trabalho da força elástica é kx' ao quadrado sobre 2. Beleza?